Bom dia a todos. Pode abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Como dia de ceia, é importante trazer algo mais para nós, para a família, algo mais como uma meditação. Meditação não quer dizer que seja um estudo de 10 minutos, mas vou trazer hoje algo mais leve, mas que faz parte da nossa vida, que precisamos na nossa vida avaliarmos como nós estamos vivendo. E esse estudo eu já tinha preparado, já tinha ele pronto antes da ceia de domingo, da última ceia, um mês atrás, que o Michel falou muito sobre o exemplo da ovelha, e eu vou repetir um pouco disso, mas não é para fazer frente ao estudo do Michel, porque eu já tinha ele pronto, então não quis mudar, ok? Lucas capítulo 15, de 1 a 7, fala aqui sobre a parábola da ovelha perdida. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, no caso, ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. O texto desta parábola é uma crítica que os fariseus, os mestres da lei, faziam de Jesus. E eles diziam assim: esse homem estranho é visto pelo povo como santo, como mestre, como rabi. Olha só, gente que está junto com ele. Olha as casas em que ele vai se hospedar, em que ele vai tomar refeições. Olha só essa multidão que está aí. É uma multidão de pecadores, de publicanos, cobradores de impostos, sindicalistas. Tem alguma coisa errada aí com esse mestre. E para nós compreender a crítica, precisa entender o que significava no Oriente e ainda significa hoje, o que é convidar alguém para uma refeição. Quando você convida alguém para sua casa, para alguma refeição, qual é a sua motivação? Convidar alguém para uma refeição é uma honra, é uma oferta de paz, de confiança, de fraternidade e de perdão. É compartilhar de uma mesa, que significa partilhar a vida. É por isso que daqui a pouco Jesus vai nos convidar para participarmos da mesa dele, a ceia do Senhor. Era isso que Jesus queria ensinar quando ele nos convidou para celebrar esse memorial que nós vamos ter daqui a pouco. E eu quero que vocês participem da minha vida na vida de vocês. E olhando para esse contexto, uma pessoa rica podia alimentar qualquer número de pessoas necessitadas segundo as suas posses e as suas condições, ou pessoas de nível inferior a ele, como sinal de bondade e generosidade. Mas tem um detalhe: essa pessoa nunca sentará na mesa para comer com eles, porque aquelas pessoas não eram dignas dele. Essa era a visão daquele tempo. Por isso que para os fariseus, mestres da lei, Jesus era um pecador, porque ele, Jesus, sentava na mesa com pecadores. Em resposta a esse pensamento e a essa crítica que estava aí sendo falada enquanto Jesus estava ensinando, Jesus propõe 3
parábolas em sequência. Você pode olhar aí na sua Bíblia, tá? Que tem a parábola da ovelha perdida, que nós lemos agora, do versículo 1 ao 7. Logo depois vem a parábola da dracma, ou da moeda perdida, que está no versículo 8 até o 10. E, por fim, a parábola do filho perdido, mais conhecida como filho pródigo, né? Então, quem vai fazer estudo de grupo célula, quer pegar as 3 parábolas e fazer um paralelo ali das 3, é bem interessante. Mas hoje eu quero falar sobre a primeira dessas parábolas, para tentar entender o que Jesus queria ensinar quando ele propôs essa parábola. Né? A parábola quer dizer, para quem não sabe, é uma narrativa que transmite uma mensagem por meio de comparação. Tá? Os teólogos, os mais estudados, usam uma palavra chamada analogia. Tá? Eu já vi gente aqui na frente usar essa palavra. Né? Então isso quer dizer parábola. A primeira coisa que eu vou aprender com Jesus nessa parábola ou nessa narrativa da ovelha perdida tem a ver com a resposta a uma pergunta que aparece no nosso coração quando a gente lê o versículo 4. O que diz aí o versículo 4? Versículo 4 diz, está aí na tela: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixará as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Algumas traduções, em vez de dizer no campo, diz no deserto. Né? A ideia da parábola é que ele não voltou para casa, o pastor não voltou para casa com as ovelhas. Não deixou as 99 no aprisco, no curral, no cercado, no potreiro, como nós usamos, como você usa aqui no nosso interior. Ele deixou as ovelhas onde elas estavam, ali, e ele foi atrás daquela perdida. Antes de ir para casa, ele deixou as ovelhas aonde elas estavam e foi procurar aquela que se perdeu. A pergunta é, por que o pastor deixa tudo para encontrar logo a ovelha que se perdeu? Para aquele povo, naquele tempo, isso era muito fácil para entender. Porque aquela ovelha perdida estava em perigo, em risco iminente. Então é urgente. Ela está em perigo. Né? Como usamos na nossa região, tem que ser já. Qualquer ovelha é um bicho esquisito. Quem esteve aqui na ceia, última ceia, lembra que foi falado um pouco sobre a ovelha, foram dados vários exemplos pelo Michel. E se você solta um cavalo, ele volta para casa sozinho. O cavalo, quando passou uma vez no caminho, aonde chegou você pode soltar que ele retorna. Se você solta um cachorro, ele volta para casa sozinho. Eu tenho uma vizinha na minha rua que tem uma pessoa, uma tal de Márcia, que cuida dos animais e tal. Seguidamente ela recolhe lá um monte de animais. E um dia ela tinha um cachorro, que alguém quis esse cachorro, inclusive aqui no Ouro Verde. Aí ela pegou o cachorro, botou dentro da caminhonete fechada, o cachorro não viu o caminho, chegou aqui no Ouro Verde, entregou para essa pessoa que quis o cachorro, amarraram ele, tá? E ela foi embora. Sabe qual foi a surpresa no final do dia? O cachorro conseguiu se soltar e apareceu na casa dela. Ele não viu o caminho para vir. Então, o cachorro volta, mas a ovelha não sabe voltar sozinha. Ela não volta para casa sozinha. A ovelha é um bicho esquisito porque ela morre de sede na frente de um rio, porque ela tem medo de água corrente. Aí o pastor que cuida das ovelhas, ele tem que entrar no rio, mostrar que é seguro, e aí onde está aquele pedacinho na frente dele, tá? Aquele pedacinho de água na frente dele, a ovelha vai lá e bebe água, porque ela vê que é seguro, senão ela não vai tomar água. Se tem um grupo de ovelhas, elas se amontoam todas ali na frente do pastor. Elas não se espalham que nem os bois tomam água em outros lugares. A ovelha é assim, por isso que ela é esquisita. Uma ovelha, ela não consegue se defender dos predadores. Uma ovelha se cansa com facilidade, e daí ela para e fica esperando alguma coisa acontecer.
E aí a Bíblia está mostrando uma coisa interessante. Se um pastor que pelo seu mero senso de defender a sua propriedade tem essa percepção ou intuição do perigo da ovelha, quanto mais Jesus, o nosso sumo pastor, está olhando assim para nós. Se tem uma coisa que move o coração de Jesus, são ovelhas que não têm pastor. Isso fica claro na Bíblia. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Não precisa você abrir, vai estar aí na tela. Mateus, capítulo 9, versículo 36, que diz: Jesus, ao ver a multidão, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Como é que nós estamos andando nesses dias? Estamos aflitos, desamparados? Marcos capítulo 6, versículo 32 até o 34, diz: então eles se afastaram num barco, Jesus e os discípulos, para num lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Se há alguma coisa que move o coração de Jesus, é quando olha para você e para mim como ovelhas machucadas, como ovelhas perambulando de um lado para o outro. E às vezes não sabe o que fazer diante de certas situações que surgem na vida. Situações pessoais, situações de trabalho, situações da família, situações da empresa, situações, inclusive essa que nós estamos passando no país. Sabe o que Jesus faz? Ele para tudo e corre na nossa direção, fazendo o pastoreio do seu rebanho. Todas as pessoas podem falhar com você. Certamente os seres humanos vão falhar com você. Até aqueles que você imagina que não deveriam falhar, erram. Todos. Quantas pessoas eu já ouvi falar, mas naquela igreja tal, porque se confiava no fulano, no beltrano, porque pisou na bola, porque fez isso. Todos seres humanos falham. E talvez uma das grandes crises do ser humano, quando a gente se depara, se defronta com essas falhas, como pai, como mãe, falha, como pai falha, como mãe falha, o filho falha, o marido falha, a esposa falha, os líderes falham, os pastores das igrejas falham, todos falham. Mas há um soberano que se importa e não importa onde a gente está. Ele não vai parar de seguir a gente, de buscar a gente. Ele não falha. Porque ele sabe que nós somos as ovelhas machucadas que precisamos de um pastor. Então ele para tudo e vai atrás da gente, vai tocar no nosso coração e vai mexer na nossa vida. Ele vai bater a porta do nosso coração, porque ele se importa, porque ele é o meu pastor, porque ele é o seu pastor. A segunda coisa que se aprende nesse texto tem a ver com o tipo de pecadores. Jesus vai dizer para nós que tem dois tipos de pecadores nessa parábola ou nessa narrativa. E isso acontece até hoje no mundo, inclusive no nosso meio. Pecadores que aceitam por um pastor. Pecadores que aceitam e anseiam por um pastor. Pastor que é Jesus. Essa era a figura dos publicanos e pecadores daquele tempo. A Bíblia diz que eles estavam correndo
atrás de Jesus. Foi o que nós lemos antes nos versículos. Lucas descreve quem são esses pecadores e quem são esses publicanos. São pessoas muito conhecidas da gente. Não precisa você abrir, só vou citar alguns exemplos para você entender. Em Lucas capítulo 5 nós vamos encontrar o primeiro deles sendo Simão Pedro. Simão Pedro, quando vê o milagre da pesca maravilhosa, ele reconhece que é pecador e ele diz assim: eu não sou digno do Senhor ficar aqui, vai embora porque eu sou pecador. E aí Jesus diz o quê? Não, eu não vou embora, porque você está reconhecendo que você é pecador. E a partir de hoje vou fazer você um pescador de homens. No capítulo 5 ainda vai falar de um leproso, que todo mundo, antigamente era assim, né? Chamava esse leproso de imundo e ninguém queria tocar nele, né? Jesus vai lá, toca nele e o limpa. E no mesmo capítulo 5 de Lucas, outro que Jesus cura dizendo: assim os seus pecados estão perdoados. Lucas parece até que estava pensando em dizer quem são esses pecadores, quem são esses publicanos que estão seguindo Jesus. E no mesmo capítulo 5, Jesus passa por um cobrador de impostos chamado Levi. Levi larga tudo, segue a Jesus e depois oferece um jantar a Jesus em sua casa para que seus amigos possam ouvir quem é Jesus. E esses são os pecadores. Esses eram os publicanos. Mas Jesus diz assim: esse é o tipo de pecador que, quando visto do alto, aos olhos dele, quando visto do alto, é aquele que quer o pastor. Mas existe um segundo tipo de pecador nessa parábola, que é representado pelos mestres da lei. São os pecadores que acham que não precisam de salvação, não precisam do pastor Jesus. Isso fica muito claro no nosso texto que nós lemos aí no capítulo 15, no último versículo, versículo 7, que diz: eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se, que não querem se arrepender-se, que não vê arrependimento. Em outra tradução diz no final: ou não precisam de salvação. Os fariseus, eles tinham uma percepção, uma impressão errada do significado de perdido, de ser pecador. Eles achavam que os pecadores são aqueles que tinham cometido pecados que aos seus olhos eram grandes, pecados grosseiros. Por exemplo, os publicanos e seus negócios fraudulentos. Então a fraude não é coisa do nosso povo do Brasil, já vinha lá de trás, lá daquela época. Pessoas de má fé, pessoas enganadores, que eles eram enganadores, ou como grande parte da população que eles não mantinham com severidade os rituais da religião. Mas o pior é que diante disto eles não se viam como pecadores e necessitados de perdão, como pessoas que precisassem de um pastor. Eles viviam como pastores de si mesmos. Isso está claro no capítulo 18, versículo 10, se você quer abrir sua Bíblia, ou está ali na tela. É um texto que nós conhecemos. Olha o que nós podemos tirar daqui. Olha que coisa incrível. E Jesus está assistindo essa cena, e aí ele conta uma parábola. Tá? Do versículo 10, ele começa dizendo: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano, ou cobrador de impostos. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens que vivem no Brasil, que são ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano.
Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O 13. Mas o publicano, cobrador de impostos, acho que ele não é todo certinho, sempre desvia alguma coisa, né? Cobrador de impostos, ficou à distância. Ele nem olhava para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou o quê? Justo, que sou pecador. Eu não estou aqui para julgar, mas acho que ele desviava alguma coisa dos impostos. Eu deduzo, vivendo a nossa cultura hoje, né? Mas ele reconheceu: Jesus, eu sou pecador. E Jesus termina dizendo: eu lhes digo que este homem, o último, né? E não o outro, foi para casa justificado ou em paz diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Como é triste perceber que ainda hoje encontramos esses 2 tipos de pecadores. Os pecadores que eu vou usar uma palavra aqui, que se bastam, que quer dizer aqueles que têm orgulho, que são autossuficientes, que acham que eles têm a razão de tudo, que sabem tudo, que são os pastores de si mesmo. Então eu vou usar a palavra que se bastam. E os que entendem o quanto precisam de Jesus. Os pecadores que se deixam tratar e os que continuam fugindo ou a fugir do pastor das suas almas, que é Jesus. Você sabe quem são as pessoas mais duras de coração que se encontra? É aquelas que você tenta aconselhar, aquelas que você tenta mostrar o caminho da verdade. E tem até a capacidade de falar versículos da Bíblia e dizem: a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assado, a Bíblia diz aquilo outro, e assim vai. Eles não querem viver aquilo que a palavra de Deus diz. E não querem ouvir aquilo que o Espírito está falando aos seus corações. Aqueles que se bastam são ovelhas que estão em perigo e não percebem, porque não têm o pastor Jesus. São pastores de si mesmo. E o mais triste é que aqueles que são ovelhas que se bastam nunca enxergam que estão em perigo. Elas estão sempre certas, elas estão sempre justinhas. Mesmo quando Deus faz milagres, Deus fala diretamente, toca a alma, essas pessoas endurecem o coração. Sabe como a Bíblia chama esses que endurecem o coração? A Bíblia chama de pescoço duro, porque nunca se curvam diante do Senhor. Se você tem o pescoço duro, Deus vai bater pesado. A vida vai te esfolar para que você possa entender que você precisa de um pastor, do pastor Jesus. Samuel, quando eu tinha aceitado a Cristo, logo no começo da minha vida cristã, uma vez ele me disse: Zé, quando Deus quer ensinar alguma coisa, às vezes ele bate. E eu não tinha entendido aquilo, não sabia que aquilo era para mim. Né? Meio ingênuo, começando a vida espiritual, depois que eu fui entender. Sabe que Deus tem pressa em nos buscar, mas às vezes a gente não tem pressa de ser encontrado. Se você é uma ovelha que se basta, você está em perigo, e o pior é que está sofrendo. E se não percebeu, vai continuar sofrendo. Porque todos nós precisamos dos ombros de um pastor. Sabe que toda criança pequena, quando você caminha com ela chega num certo ponto que ela cansa e daí o que ela faz? Ela pede colo, ela quer ser carregada. Que coisa boa é estar no colo de Jesus e poder ser carregado nos ombros por Ele e sentir a alegria dele nos conduzir. Tolice é se bastar. Tolice, se você não gosta da palavra tolice, pode ser bobeira, é tentar viver a vida só do jeito da gente. Tolice é parar na frente do rio da água viva e não beber da água da vida que Jesus está nos dando. Tolice é imaginar com a nossa inteligência,
com a nossa capacidade e com a nossa força, poder alguma coisa. Quantas vezes na minha vida Deus teve que quebrar o meu pescoço? Deus bateu na minha vida muitas vezes. Porque todos nós temos pescoço duro às vezes. E quem não tem? Fala a verdade aí, quem não tem? Às vezes Deus trabalha de maneira sutil. Sutil quero dizer penetrante, silencioso na nossa vida. Quando eu imagino que tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo outro, de repente o Senhor diz assim, olha, dobra o teu joelho, porque enquanto você estiver dormindo, eu vou trabalhar a seu favor. Em outras palavras, Deus diz, enquanto você dorme, eu trabalho. Isso é ter um pastor. Isso é ter Jesus como Senhor. Eu preciso do poder dele na minha vida. Porque todos nós somos pecadores necessitados da graça de Jesus. Quando você vai confessar um pecado, não usa a expressão, foi muito legal que o Edgar falou aqui domingo passado, né? Aquele item de que precisamos reconhecer que somos pecadores. Não usa a expressão, Jesus, eu sou pecador. Não, vai além, Jesus, eu sou pecador, eu sou necessitado de ti. Eu preciso de ti. E põe lá até quais são as ofensas, do que você pisa na bola. Vai além, não usa a expressão, Jesus, eu sou pecador. É muito fútil, muito diz pouco. Muito diz pouco. Vocês entendem? Então, Jesus, eu sou necessitado. É um pecador necessitado. Só existe diferença aos olhos de Deus de dois tipos de pecadores. Os que buscam e os que não buscam. A Bíblia diz que eu sou pecador e que todos nós somos pecadores. E se Jesus não trabalhar na minha vida e na sua vida, na transformação, não há salvação. Só tem dois tipos de pecadores, os que buscam e os que se bastam. E até aqueles que se bastam, Jesus vai à procura deles. E Jesus não desistiu deles. Se você olhar para a Bíblia, quantas vezes os fariseus e os doutores da lei estão sendo trabalhados por Jesus? Quantas vezes Jesus aplica a mensagem dele a eles? Porque o sumo pastor quer ver todas as suas ovelhas no seu ombro. Ele não quer ver uma, ele quer todas. E sabe o que é gostoso? É quando essa ovelha chega do nosso meio, chega na comunidade. E a parábola vai terminar assim, aqui no versículo 7, e eu vou terminar aqui também. Mas quando chega na comunidade, a festa é de todos. Por isso, se alguém quer usar esse paralelo das 3 parábolas, tem muita coisa boa para se usar ali. A alegria de quando foi encontrado a ovelha, a alegria de quando a mulher encontrou a moeda perdida, a dracma, a alegria do filho pródigo quando voltou. Eu não vou fazer outros estudos sobre as outras 2 parábolas. Mas se os líderes da célula querem usar isso, é muito legal. E aí Jesus está dando outra cutucada, dizendo assim, vocês estão aqui reclamando porque os publicanos e os pecadores estão sentados na mesa comigo. Mas quando a gente pega uma ovelha perdida e chega com ela nos ombros, é festa. É festa. E a festa no meio do povo, e o que é mais interessante, a festa no céu. E Jesus diz, celebra a alegria de ver qualquer ovelha nos meus ombros, nos ombros de Jesus. Eu quero estar orando, porque eu creio que esta palavra está sendo aplicada no seu coração, no nosso coração de alguma maneira. Você que está ouvindo a voz do Espírito, não as minhas palavras, não o que eu expus aqui, mas você está ouvindo a voz do Espírito, entendendo que a Bíblia diz que Jesus não invade a nossa vida. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, se abrir, deve aparecer ali na tela, Jesus, ele diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir,
e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus não invade ninguém. Jesus não é esse o hábito dele. Mas ele deixa bem claro, tem vários verbos aqui. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cada vez que o Senhor Jesus quer colocar a gente no ombro, ele bate na porta do nosso coração. E cabe a nós ouvir. Como podemos dizer, fechar a porta e dizer, você não entra aqui? Às vezes são momentos pessoais que a gente diz, o que está acontecendo aqui? Às vezes você para e pensa, mas o que está acontecendo comigo? Por que acontece isso na minha vida? São momentos pessoais que Jesus está aí querendo falar contigo, querendo entrar no teu coração. Aí você começa a analisar, pensando nos problemas na família, a solução financeira, o problema do trabalho, o problema... Não. O que Jesus está querendo falar contigo nesse momento? Quando você... O que está acontecendo comigo aqui? Às vezes é uma voz suave do Espírito dizendo, você sabe que eu estou te buscando e eu quero te carregar nos ombros. Uma coisa é verdade, o Espírito de Deus se revela e toca na nossa alma. Às vezes nós não entendemos. Às vezes nós achamos que tem que vir uma voz. Às vezes achamos que alguém tem que vir falar. Não, é dessa forma que o Espírito trabalha. Vocês que estão ouvindo a voz do Espírito e que vão abrir a porta e que vão permitir em ser colocados no ombro de Jesus, carregados no ombro de Jesus e que vão dizer, eu não quero mais me bastar. Eu quero ser conduzido pelo Senhor Jesus. Rendição e se deixar carregar é um ato de coragem. É um ato de coragem. Se a gente não tem coragem de dar um passo de fé, certamente a gente não vai dar passo nenhum na vida. Então vamos orar. Vamos fazer 2 momentos de oração. Eu falo pelo segundo. O segundo momento eu vou orar por vocês. Mas o primeiro momento... Você lembra do estudo do Edgar domingo passado? A importância de eu estar orando, eu e Deus intimamente, né? Então você ora. Nesse primeiro momento você ora. Você que quer se colocar nos ombros de Jesus, que quer dizer, Senhor, eu não quero me bastar mais. Senhor, me conduz, me leva para o teu rebanho, me leva de volta para casa, para o teu valor, para o teu ensinar, com o teu jeito. Eu quero aprender com o Senhor, eu quero celebrar. Eu quero me alegrar com o Senhor. Senhor, eu quero aprender a viver a tua vida, a vida da tua maneira, do teu jeito, segundo a tua vontade. Senhor, o meu pescoço está duro. Às vezes tem que dizer isso para ele. E quando eu reconheço que o pescoço está duro, diga para ele, Senhor, eu preciso de misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Curva a tua cabeça. Também aproveita esse momento para se preparar, para participar da ceia. Senhor Jesus, tu conhece o coração de cada pessoa que está aqui. Nessa hora eu quero te pedir que o Senhor venha tocar cada ovelha nos teus braços, Senhor. Coloca cada um no teu ombro e que a alegria do Senhor contagie os nossos corações. Senhor, cuida da vida de cada um. Que possamos ouvir a tua voz e seguir os teus passos, que possamos sentir a comunhão e a alegria de estar e fazer parte do teu rebanho, que possamos celebrar aqui no nosso meio, tendo a tua presença. Senhor, perdoa, lava, transforma e abençoa a cada um. Certamente alguns aqui estão esfolados pela vida, por isso abençoa. Abençoa em nome de Jesus, essas pessoas que te buscam a ti, que recorrem a ti, que querem se entregar a ti para que o Senhor as carregue sobre os teus ombros. Abençoa, Senhor. Senhor, através da ceia queremos celebrar em memorial do teu sacrifício na cruz e o derramar do teu sangue em nosso favor. Em nome de Jesus. Amém?